Gravação iniciada. Então, pessoal, bom dia. Oficialmente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Momento Online. Hoje estaremos falando sobre a unidade curricular 2, que é a realizar avaliação e medidas de controle de riscos físicos, químicos e biológicos. Então, a gente vai estar tratando hoje sobre as principais dúvidas referentes às atividades 1, 2 e a 3, como ela é o questionário, né? A gente só vai falar um pouquinho sobre como vocês fazem para preencher, tá? Mas a 1 e a 2 a gente vai estar olhando no detalhe, o passo a passo, tá? Ai, Luana, estão falando que teu microfone tá baixo. Tá um pouquinho mais baixo mesmo. Pois é. Assim melhora? Aí, agora sim. Melhorou? Ah, Ah, show. Tá, vou ficar segurando aqui o microfone pertinho, então, para facilitar. Então, gente, vamos lá. Vou me apresentar. Então, eu sou a tutora Luana Suelen da Rosa. Nós temos duas tutoras Luanas, né, no curso. Então, eu vou sempre conversar com vocês como Luana Rosa, tá? Eu, assim como você, sou técnica em segurança do trabalho. Atuo aí na indústria há mais de 16 anos, na área de segurança do trabalho. Tenho graduação em segurança do trabalho também e tenho algumas pós em gestão de pessoas, docência para o ensino técnico, docência para o ensino superior e também, como vocês, atualmente sou estudante, então estou me aperfeiçoando aí, fazendo um MBA em ergonomia. E também temos aqui o tutor Arlon. Então, Arlon, pode se apresentar para a galera. então, pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Eu sou o Arlon Fernando Viegas. Eu sou aqui de Triunfo, Rio Grande do Sul. Eu sou formado em Direito, também sou advogado, com pós-graduação em docência pelo ensino técnico. Assim como a Luana, também sou técnico de segurança do trabalho. Fui durante 8 anos num lugar chamado Polo Petroquímico, aqui de Triunfo. Se vocês colocarem ali no Google Maps, Triunfo Polo Petroquímico, vocês vão encontrar a indústria da Braskem ali, tem várias empresas ali que tem planta petroquímica. É um lugar muito, muito bacana de se atuar, com muitos aprendizados. Então, enquanto eu estava fazendo a minha formação em Direito, eu trabalhei como TST ali durante 8 anos. E aí, agora, desde novembro, eu sou professor aqui do Senac, sou tutor, né? E já passei por algumas UCs aí, essa UC2 também, a UC1, a UC10, o C11, agora o C9, o C5, e a gente vai passando, né? E vai aprendendo juntamente com os alunos também, né? E é isso aí. Posso passar a palavra aí, Luana? Tá, muito obrigada, Arlon. Pessoal, então a gente vai seguir a aula. Todas as dúvidas de vocês podem colocar no chat. Eu e o Arlon estaremos todos, os dois, né, respondendo aí a perguntas de todos vocês, sempre por ordem cronológica, tá? Para ingressar no chat, a gente sempre pede que coloque nome e sobrenome, mas se preferirem utilizar algum apelido também, desde que não seja pejorativo, pode ficar à vontade. O objetivo é atender a todos, né, com a maior e melhor atenção e excelência possível. As perguntas, então, compartilhadas no bate-papo. O áudio e o vídeo de vocês estarão desligados, tá? Então, a nossa comunicação vai ser via chat. Hoje a gente vai tratar, então, as dúvidas da unidade curricular 2. E também, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, né, algum questionamento também, podem ficar à vontade de utilizar esse momento para isso. A gente não aceita nenhum tipo de mensagem com provocação, ofensa, insulto, né? Mas a gente sabe que todos somos adultos, então é super tranquilo. E caso vocês tenham alguma reclamação, alguma sugestão, vocês podem enviar para o relacionamento.ead@senacrs.com.br. É o e-mail que está aparecendo aí na tela de vocês. Bom, então a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre a atividade 1, tá? A atividade 1, ela fala o seguinte: para entregar sua atividade, clique no ícone ali, atividade 1, né?
Vamos lá, o contexto. Uma das principais atribuições do técnico em segurança do trabalho é a identificação dos fatores de risco e a elaboração de propostas de medidas de controle. Desta forma, você, técnico em segurança do trabalho, foi contratado para trabalhar na metalúrgica 5 rodas e realizar uma análise, buscando identificar os fatores de riscos físicos, químicos e biológicos da empresa. Mas para isso é preciso conhecer o processo produtivo da indústria. Então eu marquei aqui de verdinho para vocês, aqui ó, essa parte aqui, tá péssimo o meu círculo, né, mas para que vocês entendam que vocês precisam clicar nesse link para que abra o material em PDF, onde vocês vão ter o acesso a todos os setores da metalúrgica 5 rodas. Então, se vocês não clicarem e acessarem esse material, não há possibilidade de fazer as atividades, tá? Só um minutinho. Ô, gente, é sempre importante aqui, ó, na hora de clicar no link ali, ó, ler todas as descrições ali. Vocês vão ver que tem várias áreas ali na metalúrgica 5 rodas, né? Pintura, corte, solda, essas coisas assim, vai ter ali também. E aí é importante também, mais ali embaixo, clicar e pegar o modelo da atividade em si. Porque vocês fazendo o modelo da atividade em si não tem erro, entendeu? Na hora de anexar o arquivo. Às vezes, o bom mesmo, eu sempre recomendo, é o pessoal fazer no notebook ou no computador. Às vezes o pessoal usa bastante o celular. Mas assim, ó, se o conteúdo que vocês conseguirem fazer no celular ficar certinho ali, às vezes pode estar um pouquinho meio desconfigurado, mas se atribuir o conteúdo certinho, a gente dá as menções certinha também, não tem problema nenhum, tá? Mas o bom mesmo é fazer no computador ou no notebook e pegar o arquivo que está ali, entendeu? Aí não tem erro. Isso aí. Então, vocês vão acessar esse material em PDF e após observar, então, as etapas desse processo produtivo, que vai ter todos os setores ali, depois eu vou mostrar para vocês, vocês vão preencher as planilhas descrevendo, então, todos os fatores de risco que vocês identificaram nesses setores, certo? Incluindo ali, né, as atividades que são realizadas, equipamentos utilizados e as medidas de controle. No passo 1, vocês vão identificar e classificar os fatores de risco, de acordo com os limites de tolerância da NR15. Então, vocês vão precisar abrir a NR15, entrar nos anexos, para vocês conhecerem, verificarem ali os produtos, seja os produtos químicos ou os agentes físicos, e verificar quais são e se existem esses limites de tolerância. E aí vocês vão indicar se esse monitoramento ele é qualitativo ou quantitativo, tá? Todos os limites de tolerância existentes, eles são avaliados de forma quantitativa, tá? Depois eu vou falar um pouquinho ali sobre os anexos para vocês na próxima parte. No passo 2, vocês vão identificar as formas, né, existentes de controle para esses fatores de risco e depois eu descrever os efeitos à saúde. Isso a gente faz analisando a FISP, né? E aí vamos fazer a entrega da atividade. Bom, quando vocês abrirem a atividade, vocês vão enxergar isso aqui. É um material que vem em Word, né? E aí vai ter essa carinha aqui para vocês, tá? Então, tá dizendo aqui para preencher a tabela, de acordo com os fatores de risco. Aqui vai ter o cabeçalho onde vocês vão precisar preencher com o nome da empresa, então Metalúrgica 5 Rodas. Vocês vão colocar o número de funcionários e essa informação vocês vão pegar no PDF, né, onde vocês vão conhecer a empresa. Então, vão colocar aqui o número de funcionários de cada setor, tá? E daí aqui embaixo a gente tem os riscos físicos e químicos, ou seja, riscos biológicos não estarão sendo avaliados nessa atividade, tá? Já tem um exemplo aqui de um fator de risco encontrado na metalúrgica 5 rodas, que é o calor encontrado no setor soldagem, tá? Aqui, soldagem. O limite de tolerância, de acordo lá na NR15, ele é não disponível. Ou seja, para verificar, tem que ser feito uma avaliação quantitativa no local, né?
qualitativo. E o tipo de monitoramento quantitativo, certo? Para vocês, quando vocês abrirem o material em PDF, vocês vão encontrar esse material aqui, que vai estar escrito em cima o setor, a jornada de trabalho, e aqui vai ter uma informação sobre o setor para que vocês tenham o conhecimento. Então, no setor de corte, serralheria, são realizadas atividades de corte, esmerilhadeira, policorte, enfim. Aqui do lado, vocês podem observar que tem o quê? A quantidade de trabalhadores, que é o que vocês vão precisar preencher no início da atividade de vocês. E aí, aqui embaixo, tem a informação mais importante que vocês precisam, que é a identificação dos fatores de risco. Então, aqui, por exemplo, no setor de corte, a gente tem ácido fosfórico, ruído intermitente, vapor de 2-butoxetanol e vibração de mãos e braços. Tá? Lembrando que nós temos dois tipos de vibração, a vibração de corpo inteiro e a vibração de mãos e braços. Neste setor especificamente, somente vibração de mãos e braços. Quando vocês entrarem na atividade de vocês vão colocar os fatores de risco de acordo com a sua classificação. Então, por exemplo, o ácido fosfórico, vocês vão colocar aqui nas linhas do físico ou do químico. Escrevam aí no chat. Ácido fosfórico, ele é um risco físico ou químico? Bora, pessoal, participar? Daí? Químicos ou físicos? Essa é barbada. Lembrando que o pessoal tá meio com vergonha, tutora. Mas, assim, ó, só lembrando, os riscos físicos, eles têm muito a ver com os fenômenos naturais, né? Um ruído, um calor, frio. Aí, ali, ó, o pessoal respondeu, ó, Alessandro, químico, Jonathan, químico, é isso aí, gente, isso aí. Isso aí, então a gente vai colocar ele aqui no físico, e aí a gente vai colocar aqui do lado corte. O que vocês precisam entender também nessa atividade aqui? Pode acontecer, por exemplo, do ácido fosfórico estar em mais de um setor. Então, vocês vão colocar corte, vírgula, por exemplo, soldagem, vírgula. E assim vão colocando os setores na mesma linha, tá? Na mesma célula, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem de fator aqui. Ruído intermitente. O ruído, ele é um risco físico ou químico? O Alexandre tá lavando a louça. Físico. Olha aí, físico, Jonathan. É isso aí, gente. Muito bem. O vapor de 2-butoxetanol é físico ou químico? Químico. Isso aí. Muito bem. E a vibração de mãos e braços é um risco físico ou um risco químico? Físico. Perfeito, é físico. Muito bem. Então, gente, o que vocês precisam é abrir o PDF, conhecer o setor, copiar os fatores de riscos aqui para a tabela. Uma vez que vocês identificaram todos os fatores de riscos, com todos os fatores, todos os setores que esses riscos estão presentes, vocês vão, então, abrir lá no Google de vocês, no site oficial do Ministério do Trabalho, a norma regulamentadora número 15. A NR 15, ela possui 14 anexos. Tá? Então, vai ter bastante coisa para vocês olharem. Mas, para facilitar, se vocês quiserem anotar aí, do anexo 1 até o anexo 10, a gente encontra os riscos físicos, tá? Exceto o anexo 4, que é sobre iluminação, né? E ele foi revogado, né? Hoje a iluminação está lá na NR17. Do anexo 11 ao 13, a gente tem os riscos químicos, os fatores químicos, tá? O anexo 11 e o 12 são quantitativos,
Ou seja, ó, já estou dando praticamente a resposta. Os produtos, os químicos que vocês encontrarem nos anexos 11 e 12, eles são quantitativos. E os químicos que estarão presentes no anexo 13, eles são qualitativos, tá? E aí o anexo 14 fala sobre os riscos biológicos, que são todos qualitativos, mas a gente não vai falar deles nessas atividades aqui, tá? Então, os anexos 11 e 12, os químicos que vocês encontrarem no anexo 11 e 12, eles são quantitativos, existe um limite de tolerância. Os que vocês encontrarem no anexo 13, eles são qualitativos. Tá? Bom, para dar um exemplo para vocês, eu peguei aqui um produto químico, né? Um agente químico que sempre dá um probleminha quando vocês enviam a atividade, que é o 2-butoxetanol. Muitas vezes a gente recebe essa atividade dizendo que ele é não aplicável, que não existe. E quando a gente olha, no primeiro momento, na tabela ali do anexo 11, parece mesmo que não existe um limite de tolerância. Mas tem uma informação super importante aqui, que é essa aqui, ó, videbutylcelosolf. O que está dizendo? Que o butoxetanol possui o mesmo limite de tolerância do butilcelosolf. Então, vocês vão ter que dar uma pesquisada ali e procurar o butilcelosolf. Uma vez encontrado o butilcelosolf, vocês vão encontrar o limite de tolerância. Tá? O limite de tolerância ele vai estar em miligramas por metro cúbico e também por ppm, né, partículas por milhão. Então, vocês precisam escolher um dos dois, não pode colocar só o 39 ou só o 190. Vocês vão ter que colocar 39 ppm ou 190 miligramas por metro cúbico, tá? Então, isso é bem importante. Bom, alguma dúvida referente à atividade 1? Eu vou colocar aqui no chat para vocês o acesso às normas regulamentadoras vigentes do Ministério do Trabalho, para que vocês sempre tenham a atenção de ir no local correto para fazer essa pesquisa, tá? Nenhuma dúvida? Podemos falar sobre o passo 2 aqui da atividade? Bom. Ó, meu tutor pediu para ver além da NR15 ver a NR9. A NR9, ela tem informações também sobre produtos químicos, né, agentes químicos, físicos e biológicos. Mas o limite de tolerância vocês vão encontrar na NR15, sim, sobre vibração. Mas o anexo que fala sobre vibração e que vocês vão encontrar o limite de tolerância, ele estará na NR15. Mas não está errado. A NR9 também terá informações sobre os agentes, ok? Mas os limites de tolerância, eles são exclusivamente tratados na NR15, tá? Bom, e aí no anexo, o anexo não, o passo 2, a gente tem uma outra tabelinha ali, para a gente falar um pouquinho sobre as formas de controle, né? Então, o que diz no passo 2? Indique formas de controle possíveis para os agentes de risco conforme a tabela abaixo. Considere apenas a exposição do trabalhador envolvido na atividade. Cite pelo menos uma forma de controle em cada célula. Os controles que estão marcados com asterisco não devem ser preenchidos, porque é um controle que não existe, tá? Então, por exemplo, ali a gente tem calor, ácido fosfórico, gases e fumos dos processos de solda. Então, todos os agentes que vocês viram lá no passo 1, eles estão replicados aqui no passo 2. O que a gente precisa entender sobre essas formas de controle na fonte, trajetória e no receptor? A gente sempre deve seguir a hierarquia das medidas de controle, que vocês já devem ter observado no conteúdo de vocês, que a gente nunca, primeiramente, vai entregar um EPI para o colaborador. A gente inicia com sempre um processo de tentar eliminar esse risco,
não havendo a possibilidade de eliminação, a gente substitui, né? No caso de um produto químico, por exemplo, a gente pode fazer a substituição por um menos agressivo, né? Um potencial menos agressivo. A gente faz controles de engenharia, controles administrativos e aí, por fim, o EPI. Então, o EPI vai ser sempre a última alternativa. Tá? E aí, falando dessas medidas de controle, a gente colocou aqui uma imagem que consegue ver bem o que a gente tenta explicar para vocês referente à fonte, percurso e o trabalhador. Né? Então, a fonte vai ser sempre o produto químico ou o equipamento ali que está gerando esse risco. Tá? O percurso é o percurso que por exemplo, o ruído que está em uma máquina, um equipamento, até ele chegar no trabalhador, ele tem um percurso. É esse percurso que a gente vai avaliar e esse percurso aqui a gente vai colocar um controle que a gente chama de trajetória. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um produto químico. Esse produto químico ele está exalando ali gases tóxicos e até ele chegar no trabalhador ele passa por um percurso. E aí a gente vai avaliar se há a possibilidade da gente colocar algum controle aqui no meio para evitar ou minimizar esse risco no trabalhador. O que a gente pode fazer de controle na fonte, por exemplo? Substituir esse produto, né, por um produto que seja menos tóxico. Se for um equipamento, a gente pode fazer manutenção, a gente pode colocar amortecedores, no caso de uma empilhadeira, por exemplo, né? No percurso, o que a gente pode fazer no caso de um produto químico, né? Exaustão local, ventilação geral, né? Então, são formas de tirar esse químico, né? Essa poeira ou esse gás do ambiente, evitando que chegue no trabalhador. E se a gente não conseguir fazer isso, aí a gente vai ter que colocar um EPI no trabalhador. Além do controle que a gente pode fazer entregando um EPI, também tem outras formas de controle no receptor, né? Como treinamento, palestras, conscientização, implantação de programas, né, como o programa de conservação auditiva. Muito pessoal coloca, né, no ruído ali audiometria, né, então os controles médicos também pode ser um controle no receptor. Tá? Então, o que a gente quer quando a gente pede para vocês preencherem aqui, que vocês façam essa análise. Eu tenho um produto, né? Eu consigo fazer alguma coisa nesse produto? Ah, consigo. Na maioria dos produtos, quando a gente fala em controle na fonte, a gente não tem muito além do que substituir por um menos tóxico, né? Com um potencial agressivo menor. No percurso, a gente tem um pouco mais de opções, né? E no receptor também, mas na fonte a gente fica um pouquinho limitado, tá? E aí, também, para vocês preencherem, vocês vão ter que entrar. Opa! Aqui. Vocês vão preencher, então, aqui todas as células que estão em branco com pelo menos um controle. Tá? Às vezes a gente recebe um monte de controle e aí entre eles alguns não são aplicáveis. Então cuidem quando vocês forem fazer essa entrega. Tudo certo aí, Luana? Ok. Agora a gente vai para o passo 3. Deixa eu só tomar uma aguinha. Tá bom. Então vamos lá, gente, para o passo 3. O que o passo 3 nos pede? Né? Agora que a gente já identificou os riscos e a gente já conhece os limites de tolerância, é o momento da gente descrever, então, os possíveis efeitos à saúde dos trabalhadores. E aí, aqui a gente vai buscar as informações dos químicos lá na FISPIC. Vocês sabem o que é FISPIC? Agora também FDS, né? Que nós estamos em um processo de transição,
Então, teve uma pequena alteração aí na NBR 14725. Em julho de 23, ela foi alterada, então, de FISPIC para FDS. Mas aí as empresas têm até julho de 25 para fazer essa alteração, né? Fazer essa modificação aí no documento. Isso aí, é uma ficha de informação de segurança de produtos químicos, né? E a FDS é ficha de dados de segurança de produtos químicos. Sempre quando eu falo sobre FISPIC, né, com os alunos, eu costumo dizer que a FISPIC é como se fosse a bula do remédio, né? No remédio tem lá, né, a prescrição, as formas de que eu preciso tomar esse remédio, se eu tomar demais, o que vai acontecer, né? Então, a FISPIC, ela tem exatamente todas essas informações do produto químico. Se eu derramar esse produto no meu corpo, se eu engolir, se pegar nos meus olhos, se eu inalar o vapor, então todas as informações pertinentes estarão na FISPIC, né? Agora, FDS, tá? Ela teve algumas pequenas alterações, né? Além da nomenclatura, claro, mas nada muito gritante, assim, são informações menores. O mais importante é que agora, né, a nossa FDS, ela vai ter os parâmetros, né, do GHS, que é aquele sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos. Então, a gente vai ter uma padronização, digamos assim, né, com o restante aí do mundo, tá? Então, para mim, conseguir saber o efeito que o produto químico faz no trabalhador, eu preciso entrar na FISPIC, e para isso eu posso colocar ali no Google, né? Eu posso colocar ali ácido fosfórico FISPIC, né? O FDS. E aí vai aparecer algumas opções ali de FISPIC de alguns fabricantes desse produto. Vocês entram e aí vão conhecer ali, tem uma seção, né, específica sobre efeitos à saúde do trabalhador. Então, vocês vão ali, peguem esses efeitos e coloquem na atividade. E referente à classificação ali do físico, dos agentes físicos, aí nos nossos conteúdos, vocês vão ter ali esses agentes físicos, né, e os efeitos. Então, quem já leu o conteúdo já sabe onde está. Quem não leu ainda, a gente sempre orienta que finalize a leitura para depois fazer as atividades. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Não. Tô tranquilo por enquanto aqui. Podemos tocar? Vamos tocar, Luana. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a nossa atividade 2, tá? Que ela é um pouquinho menos problemática que a 1, né? Na 1 a gente tem mais dificuldade de fazer a correção, porque é muito detalhe, né? São números, então qualquer coisinha pode ter uma informação errada. A 2, você já, depois que faz a 1, vocês já estão mais acostumados ali, e a 2 flui de uma maneira mais simples, né? Bom, então, qual que é o contexto dessa atividade, né? Ainda se tratando da metalúrgica 5 rodas, então, da mesma empresa, com os mesmos riscos, você vai ter que apoiar a CIPA na elaboração do mapa de risco, tá? Da empresa. Vocês sabem que hoje o mapa de risco ele já não é mais obrigatório, desde que tenha uma outra forma de reconhecimento e divulgação dos riscos para os colaboradores, né? Mas a maioria, né, pelo que eu tenho visto nas empresas, a maioria das empresas mantém ainda o mapa de risco por ser prático, visual. Então, tu olha ali na parede, né, tu consegue enxergar ali aquele layout com as bolinhas coloridas, todo mundo já sabe o que é. Então, a maior parte ainda segue com o mapa de risco, mas já não é mais obrigatório que seja feito o mapa. Pode ter uma outra ferramenta, tá, de divulgação de riscos para os funcionários. Mas então vocês, como técnicos em segurança do trabalho, né, vão apoiar a CIPA para elaborar esse mapa de risco, tá? O que vocês vão fazer? Vão acessar novamente o link aonde tem as informações da empresa, tá? Que é aquele PDF que a gente já viu, é o mesmo PDF, tá?
E aí vocês vão classificar os fatores de risco identificados, né, e os riscos associados, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para mim, que a tutora não está enxergando para ler. Então, vamos elaborar um mapa de risco, né, ilustrando, então, graficamente os fatores de riscos físicos, químicos e biológicos. Mas a gente já sabe que risco biológico não existe na empresa metalúrgica 5 rodas, ou seja, serão físicos e químicos, tá? Dicas. Por se tratar de um mapa de riscos, no qual o entendimento das informações pelos trabalhadores é fundamental, utilize os fatores de riscos listados no passo 1 da atividade 1. Então, todos aqueles riscos que vocês descreveram lá na atividade 1 deverão estar presentes aqui na atividade 2, tá? E aí, uma dúvida que sempre surge muito, que é a definição do grau de risco, né? Essa definição do grau de risco, não existe uma receita de bolo, tá? Se vocês... não é que vocês vão colocar o que vocês acharem, né? Vocês vão analisar ali as formas de exposição, os efeitos que esses agentes têm, né, para o trabalhador, e aí vão considerar que as formas de controle que vocês colocaram lá no passo 2 da atividade 1, elas já foram implementadas, certo? Então, vocês têm lá o calor, mas as medidas de controle já foram implementadas. Ah, então isso quer dizer que o risco é pequeno, né? Se as medidas já foram implementadas. Ah, não, eu acredito que seja médio, porque ele tem um forte potencial agressivo ao trabalhador, porém as medidas foram implantadas. Então, acredito que seja grau médio, tá? Então, vocês vão colocar ali. Os graus sempre serão pequeno, médio e grande, tá? Então, eu já recebi atividades de outras formas, né? De 1, 2 e 3, mínimo, médio e máximo, mas a classificação original, né, padrão, é grau de risco pequeno, médio e grande, tá? O Arlon ali perguntou das cores, né? Vocês sabem as cores? Risco químico. Qual que é a cor do risco químico? Quem é que sabe? Vamos ver se vocês estão ligados. Olha, gente, vocês têm que terminar essa sabendo de cor, hein? Riscos químicos. Vamos, gente, participar aí. Ó, vermelho. Alessandro. Perfeito, isso aí. Vermelho. E o grau de risco físico? Verde. Isso aí, perfeito. E aí o biológico é o marronzinho, né? Mas o biológico a gente não vai tratar nessa atividade. Isso quer dizer que lá no nosso mapa, então, vai ter só verde e vermelho, tá? Então, vocês vão acessar o link, né, para verificar de novo ali todos os agentes de risco. Vão entrar lá no PDF, daí vão ir lá no setor de corte, por exemplo, né, vão colocar ali o que é risco físico, o que é risco químico, irão colocar o grau de risco e a cor. Então, vocês vão escrever verde, vermelho, tá? E aí aqui eu trouxe, né, uma demonstração para vocês de como que está a atividade quando vocês abrem ali a atividade para entregar, né? Então, no setor administrativo, por exemplo, vocês vão olhar lá no materialzinho PDF e o setor administrativo vai estar escrito que não há riscos, né, nesse setor, não há riscos ocupacionais. Isso quer dizer que vocês vão deixar o quadrinho de administrativo em branco. Aí vocês vão ir lá na soldagem, vão colocar os riscos físicos e químicos. Alguns, principalmente aqui no soldagem, vocês vão ter que inserir linhas. Então, às vezes o pessoal manda atividade, a gente corrige, daí diz assim, ah, mas não tem linha. Não, mas é uma tabela, vocês conseguem incluir, né? Só clicar ali com o botãozinho direito em cima da linha e inserir célula. Aí insere quantas linhas for preciso,
tá? E o biológico, a gente já sabe que não tem risco biológico nessa atividade, a gente vai colocar NA, né? Deixa em branco, tá? As bolinhas, tá? Quando vocês entrarem ali na última página da atividade, vocês vão ter que arrastar as bolinhas que estão aqui para dentro do layout da atividade, certo? Então, vocês vão pegar a bolinha, por exemplo, aqui do risco químico grande e vão arrastar ela até aqui. Aí o pessoal também pergunta, mas eu tenho no setor de solda, por exemplo, riscos químicos pequenos, médios e grandes. Vocês podem colocar só o grande, aquele que é o de maior risco, tá? Se o de maior risco for médio, vocês podem colocar a bolinha média, mas não precisa colocar 8 bolinhas vermelhas, né? Coloquem uma bolinha de risco maior, tá? Então, vai ficar mais ou menos, aqui eu trouxe um exemplo, né, de mais ou menos como que vai ficar aqui os círculos aqui com as cores, tá? Pessoal, alguma dúvida quanto ao mapa de risco? Vocês entenderam que todos os riscos, né, todos os agentes de riscos que vocês encontraram lá no passo 1 da atividade 1, vocês vão ter que replicar aqui no mapa de risco. Algumas células vocês vão ter que incluir ali linhas para poder colocar mais agentes, principalmente ali no setor de soldagem. Tá? O grau fica a critério de vocês, sempre analisando então que as medidas de controle, né, considerando que as medidas já foram implementadas e considerando também o quanto esse químico ou físico, né, afeta o trabalhador. E as cores, vocês vão escrever verde ou vermelho, certo? Ok. E aí, a atividade 3, ela é um questionário, tá? O questionário, se vocês preencherem a primeira vez e vocês enviarem, e vocês tirarem, por exemplo, um PA, não conseguirem acertar as 9 questões, vai vir de novo, vocês vão ter que preencher de novo as 10 perguntas, e elas vão vir diferentes, tá? Então, não adianta fazer cola ali com as respostas, porque elas vêm com a ordem e também algumas perguntas diferentes, tá? Mas é importante vocês saberem que para tirar a menção A, para conseguir a menção A, né, de atendido, vocês têm que acertar pelo menos 9 das 10 questões, tá? Poxa, né? Mas sim, não pode ser muito fácil, né? A gente quer formar profissionais excelentes, então por isso que a gente se esforça aí para puxar vocês o máximo possível para serem excelentes profissionais. Então, da questão 3, né, atividade 3, desculpa, não tem muito que a gente falar, né? Só estudar o conteúdo, né? E tem que acertar pelo menos 9 questões aí para atender 100% os objetivos dessa atividade, tá? E agora, pessoal, a gente abre então para dúvidas. O que vocês têm de dúvidas que a gente possa ajudar vocês, né? Vocês são privilegiados aí com 2 tutores, né? Estamos os 2 aqui disponíveis para vocês, então vocês podem colocar se tem alguma pergunta, né, no chat. O pessoal tá envergonhado, Luana. Sim, é a primeira turma que eu pego, assim, que estão tão quietinhos e não tem pergunta. Pois é. É isso? Ninguém tem dúvida? Sobre os limites de tolerância, poderia explanar um pouco mais, Luana? Sim, podemos. Bom, como eu expliquei para vocês, vou tentar fazer um geralzinho, tá?
como eu expliquei para vocês, lá na NR15 tem 14 anexos. E é sempre na NR15 onde vocês vão buscar esses limites de tolerância. Quando vocês entram na NR15, deixa eu voltar ali a tela para facilitar. Quando vocês entram na NR15 e procuram os anexos, ali o anexo 11 e 12, vocês vão encontrar os químicos quantitativos, né? O anexo 13, qualitativos. Então, por exemplo, abrir o anexo 11, tá? Eu vou encontrar, vai ter ali primeiro uma introdução, né, desse anexo, e depois vem a tabela. E aí a tabela ela vai ser exatamente como essa que está aparecendo aqui no vídeo para vocês, tá? Vai ter todos os produtos químicos, e aí vai ter o limite de tolerância em miligramas por metro cúbico ou por partículas por milhão, que é ppm. E ali já vai indicar se essa insalubridade é grau máximo, médio ou mínimo, né? Vocês sabem que a insalubridade ela é de acordo com o salário mínimo, né, da região de vocês. Então vai ser o máximo, médio ou o mínimo, tá? Os riscos físicos, né, que são insalubres também, eles estarão, né, do anexo 1 até o anexo 10, tá? E os biológicos são qualitativos e os químicos no anexo 13 também qualitativos, né? Bom, o que eu posso dizer mais para vocês? Há alguns riscos que não possuem limite de tolerância, mas são insalubres, ou seja, constam nos anexos da NR15, eles precisam ser comprovados através de laudo, tá? Então a gente precisa ou contratar uma consultoria, ou se a equipe do SESMIT da empresa possui os equipamentos, a gente precisa ir lá e verificar se realmente esse risco existe, né? E ele, a gente comprovando a existência, a insalubridade é validada, né? Acontece às vezes em perícias, né? Dos laudos, às vezes, de algumas empresas colocarem que não existe, aí o colaborador acaba indo para a justiça depois, vai na empresa fazer a perícia e aí o perito constata que esse risco realmente existe. Então a insalubridade é validada, tá? Então é sempre importante a gente ter muito cuidado quando for, seja contratar uma empresa ou se for o técnico em segurança que vai fazer essa validação, que a gente tenha realmente argumentos, né, e números ali validados para enquadrar a insalubridade ou não. Tá? Mas sempre que vocês precisarem saber limites de tolerância, vocês vão nos anexos da NR15, tá? Entendeu? Perfeito. O que mais? Bravo. Gente, mais alguma dúvida? O que mais que vocês querem saber? Aproveitem o momento. Tranquilo? Temos tempo. Então, enquanto a gente vai deixando vocês pensar, eu vou colocar aqui no final da minha apresentação esse link aqui, gente. Vou mandar também para vocês aqui no chat, que é o do portal do Senac, o Fale Conosco. Se vocês gostaram da nossa aula, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, alguma reclamação, vocês podem acessar esse link aqui do portal e colocar ali o elogio, a sugestão, né, de melhoria de vocês, tá? Então, se vocês puderem, né, fazer esse favor aí para nós, eu e o Arlon ficaremos extremamente felizes se vocês puderem acessar ali o Fale Conosco e deixar uma sugestão ou um elogio aí para nós. Vamos lá. Com relação às medidas que devemos tomar em primeira instância, em caso de contaminação do trabalhador com algum material potencialmente perigoso. Teria o material perigoso, assim, mais específico, Hudson, para a gente pensar um pouquinho melhor? É um produto químico? É alguma máquina? É um vazamento?
E a gente tem que avaliar o requisito do químico, né? E daí o químico tem vários, né, também, né? É benzeno, é amônia. Uma das primeiras coisas que um técnico de segurança deve fazer quando a gente chega numa empresa ou um produto químico chega na empresa, né, um produto novo que a gente não tem conhecimento, é ir lá e pegar a FISPIC desse produto para conhecer esse produto, né? Porque nem a pessoa que está comprando esse produto e muito menos as pessoas que vão utilizar esse produto, com certeza eles não têm ideia do potencial agressivo que esse produto pode ter. Eles estão comprando porque vai ser bom para limpeza, vai ser bom para manutenção, vai ser bom para lubrificação. Então, eles não têm muita noção do quanto esse produto é perigoso ou não. Uma dica que seria legal, né, se possível, claro, nem todas as empresas permitem, mas uma coisa que é bem bacana a gente fazer é quando iniciar o processo de compra de um novo produto químico para dentro da empresa ou a substituição de um produto que está sendo utilizado, é antes de realizar a compra, passar pela área de segurança do trabalho para análise dessa FISPIC. Então, se esse produto, por exemplo, for um produto cancerígeno, vocês já podem gritar e dizer, opa, cara, vamos trocar esse produto, vamos ver se tem alguma outra opção de mercado, porque essa aqui tem um efeito muito agressivo para o trabalhador. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente consegue bloquear já antes desse produto chegar na empresa e evitar que exponha os trabalhadores a esse alto risco. Muitas vezes a gente entende que não é possível, nem todas as empresas permitem, né? Então a gente acaba, depois que o produto está lá, a gente vai lá no setor e faz essa análise da FISPIC. E aí, tendo a análise da FISPIC, a gente vai conseguir ver quais que são as medidas, muitas vezes também a própria FISPIC já vai indicar, por exemplo, se precisa de ventilação, né, se precisa de uma exaustão, e os EPIs necessários para eliminar ou minimizar esse risco. Infelizmente, quando acontece dessa forma, muitas vezes a gente vai ter que inverter a pirâmide e entregar de cara um EPI para o colaborador até a gente conseguir estudar, né, junto com a equipe de engenharia e de manutenção, outras formas para eliminar ou minimizar esse risco. Tá? Mas infelizmente, né, por experiência, o Arthur que trabalhou em indústria química também, né, sabe mais ainda do que eu, que a gente não consegue fazer o processo da forma correta e analisar a FISPIC antes do produto chegar na empresa. Mas a gente pode, né, fazer isso depois, mas infelizmente o EPI às vezes vai ser a primeira opção até a gente conseguir montar uma estratégia, né, para tratar esse risco. O Orlon está respondendo ali referente à amônia. No caso, aonde eu trabalhei, né, tinha vários compressores são motores que ficam disponíveis nas plantas, né, e tinha amônia assim em si, né. E aí no compressor em cima sempre tinha sprinkler, tem hidrante, canhões, que daí quando tinha um vazamento ou pequeno vazamento, a brigada de emergência ia lá e atuava, né. E aí, isso sempre tem que ter treinamento em cima desse tipo de produto químico em si, né? Toda a indústria em si, quando tu vai iniciar na integração, eles já falam sobre os riscos e sobre as medidas de controle, né? Em questão da exposição, né? Que aquela indústria em si tem, né? Principal produto que aquela indústria trabalha, né? Quais são os componentes que são necessários para a fabricação daquele produto químico. Isso aí, e também importante, no caso da amônia, por exemplo, né, que é um agente de risco bem agressivo, é treinar a brigada especificamente para esse tipo de risco, né, porque ele é diferente de outras emergências, digamos assim, que podem acontecer. É bem específico a amônia, né? Então é importante que a brigada esteja treinada para este tipo de agente, né? Por isso que às vezes só um treinamento básico ali de incêndio às vezes não é suficiente para a empresa, né? Então precisa ter aí a equipe mais treinada, melhor preparada para atender esse tipo de emergência. Uma outra dica também bacana, né? Sempre deixar as FISPICs, né, dos produtos disponíveis na portaria,
né, ou sob responsabilidade da brigada de emergência também, para quando acontecer um incêndio, uma emergência com produto, se houver necessidade de chamar assistência externa, no caso do Corpo de Bombeiros, eles tenham acesso também à FISPIC desse produto, né, porque o bombeiro às vezes não vai saber, não vai conhecer todos os produtos que uma indústria pode ter, né, então tendo ali as informações básicas do produto, né, o bombeiro já tem uma informação de como vai fazer para atuar, né, nesse socorro. É isso aí. E aí, gente, A gente vai ver uma UC, tem uma UC específica só para questão de emergência, né? Não seria a UC no caso, né? Uhum. Isso aí. Trabalhei em uma fábrica de fertilizantes, onde de tempos em tempos havia vazamento, por isso já andávamos com uma máscara na cintura durante todo o tempo. Eita! Eu Lá também. no polo petroquímico também. A gente tinha uma máscara na cintura para caso de vazamento. É importante. Eu também já trabalhei numa indústria de fertilizantes aqui no sul. Só que daí, em algum caso, né, quando tem vazamento de produto químico, dependendo do produto, a gente tem que fazer após o vazamento, a contenção e tudo mais, e na exposição do trabalhador, tem que fazer exame, faz um examezinho ali toxicológico. Não sei se é bem aquele examezinho do xixi, para identificar ver se tem algum produto químico ou ficou algum resíduo no organismo, né? Às vezes a exposição é pouca, entendeu? Mas é uma exposição aí, tem que fazer, né? O Everson perguntou, né, se não é dever do bombeiro e do TST saber dos produtos. Imaginem um corpo de bombeiros, né, sei lá, vamos botar ali que tem 20 bombeiros que fazem revezamento. E na cidade que eles atuam, possuem 30 empresas. Nessas 30 empresas, certamente vai ter, no mínimo, aí uns 50, 60 tipos de produtos químicos diferentes. Não tem como ele saber, né? Não tem como conhecer. O técnico em segurança do trabalho, ele vai saber mais, com certeza, né? Vai ter essas informações quando o corpo de bombeiro chegar. Mas pode ser num turno que o TST não tá, pode ser um dia que o TST está doente, não foi trabalhar, pode ser um dia que o TST está de férias, né? Então a gente precisa ter a brigada com esse conhecimento e deixar a FISPIC disponível, tanto para o médico, se houver necessidade de fazer primeiros socorros, levá-lo para o hospital, a gente levar a FISPIC junto, quando em contato com produto químico, ou o corpo de bombeiros também, né? Porque são muitos produtos, né? Eu já trabalhei em empresa que tinha mais de 300 químicos cadastrados. Então, a gente, infelizmente, não consegue decorar todos. A gente vai ter um compilado daqueles que são de maiores riscos, né? E a gente vai tentar lembrar desses que têm um maior risco. Mas, às vezes, são muitos produtos e a gente não vai conseguir ter a informação na ponta da língua, né, de todos. Hudson, acho que é o anjo que é forte, né? Que a gente escapou de cada uma, né? Quando não tem conhecimento dos riscos. Então tá, gente. Mais alguma dúvida? Algo mais que a gente possa ajudar vocês? Obrigada, Zuleide. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês, né? Extremamente importante, né? Quando tem essa interação. O ideal é deixar uma pasta contendo as informações. Sim, o ideal é deixar numa pasta, né? Porque normalmente numa emergência, principalmente quando tem incêndio, a luz ela é desligada, né? A geral da empresa é desligada. E aí, se as FISPs estiverem no computador, a gente não vai ter acesso, né? Então é legal que esteja, né, disponível também numa pasta física, né, na portaria, no ambulatório,
né? Se tiver uma sala da brigada de emergência, um container, né, com equipamentos, é legal deixar essas pastas. Dá um pouco mais de trabalho, porque quando tem uma atualização tem que atualizar todas as pastas, né? Mas na hora da emergência faz a diferença. Isso aí, gente. Então, grato pela aula. Excelente, doutora Luana. Muito obrigada pela parceria. Obrigada pela participação de todos. A gente vai encerrar aqui a gravação.